Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Bruno Okamoto e o vídeo de hoje eu quero trazer para vocês dicas práticas, principalmente para quem é um fundador não técnico, ou seja, para uma pessoa que funda, um negócio, uma startup, um micro SaaS e não sabe desenvolver. Eu já tenho aproximadamente 12 anos que eu construo empresas, Com a minha startup Eu Nerd eu fiquei 9 anos e com outros projetos e agora com meus micro SaaS pretendo ficar mais muitos anos também. E em todos os meus negócios digitais eu nunca aprendi nem sequer fazer uma linha de código. É óbvio que eu sei o básico, o beabá de usar automações, ferramentas no code, etc. Mas eu não sou desenvolvedor, eu não sei desenvolver em Bubble, eu não sei desenvolver em hardcode, eu não sei desenvolver absolutamente nada. Mas eu entendo de negócios. E essa experiência eu quero trazer um pouco para vocês de como ela foi importante para eu conseguir chegar até onde eu cheguei hoje. E eu espero que esse vídeo também te ajude ou te inspire de alguma forma para você conseguir lançar o seu micro SaaS, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje. Galera, existem 3 caminhos que você pode seguir como um fundador não técnico de um negócio digital. Ou você aprende a desenvolver hard code ou no code, ou você aprende a terceirizar o desenvolvimento, seja uma terceirização com uma software house, com um freelance ou até com um fornecedor na Índia, ou você acha um parceiro / sócio para lançar esses projetos com vocês. Não existe outras opções, pelo menos não que eu consiga enxergar agora. E o vídeo de hoje eu quero explorar um pouco do que você pode fazer antes de você começar a considerar qualquer uma dessas opções. Esse vídeo, galera, eu vou separar ele em vários blocos, tá? O primeiro bloco eu quero falar sobre habilidades de guarda-chuvas, que eu considero que são habilidades essenciais para qualquer empreendedor, seja você técnico ou não técnico, enfim, são habilidades que você tem que ter para você construir o seu negócio, beleza? A primeira habilidade e a mais importante de todas, disparado de qualquer coisa que eu falar nesse vídeo, é que você tem que aprender a vender. E não, eu não vou falar para você que você tem que ir lá e fazer isso ou estudar isso. A verdade é que você tem que aprender a vender. E vender não é simplesmente você brincar que nem o The Wolf of Wall Street, que o pessoal vai falar, me venda essa caneta, porque vender não é uma coisa tão romântica como é nos filmes. A verdade é que vender nada mais é do que você saber escutar o que os seus clientes querem. Mas para você chegar nessa etapa, você tem uma série de perguntas e respostas que você vai ter que responder. Então, vender ainda é a primeira coisa mais importante de todas. A segunda coisa mais importante de todas é você entender de marketing digital. E quando eu falo de entender de marketing digital, não é que você tem que ser um especialista em tráfego pago, em redes sociais, em produção, em edição. Não. Marketing, você tem que saber como construir um funil. Você tem que entender como criar uma comunicação, como criar um funil onde a pessoa vai sendo guiada por uma jornada. Isso é o beabá de qualquer negócio que você for construir. Seja você um desenvolvedor ou não, você tem que aprender sobre vendas e tem que aprender sobre marketing. O básico sobre entender os clientes, sobre escutar os clientes, sobre entender o que eles querem, sobre entender exatamente como criar essa experiência nessa jornada dele dentro dos seus produtos, dentro da sua empresa como um todo. A terceira grande habilidade que você tem que saber é sobre terceirizar serviços. Terceirizar serviço é essencial para qualquer empreendedor, principalmente para quem quer trabalhar como empreendedor solo, ou seja, você quer construir o seu negócio sem crescer equipe ou sem ter que demandar de muitas pessoas. A terceirização ela é importante porque você tem que entender que você tem a capacidade de fazer poucas coisas no seu tempo. E essas poucas coisas elas têm que ser focadas no que realmente importa, que é o que a gente chama de core business, que você tem que se focar no que é core do seu negócio. Então, saber terceirizar, ela se torna uma das habilidades mais importantes na sua jornada como um fundador, seja técnico ou não técnico. O quarto ponto é que você tem que ter afinidade com o mercado. O que significa ter afinidade com o mercado? O Sam Altman, que era o ex-presidente da Y Combinator e agora fundador da OpenAI, ele tinha um discurso durante as turmas da Y Combinator onde ele dizia que a coisa mais importante de todas é você ter afinidade e ser ficcionado pelo problema e não pela solução. E se você não tem essa afinidade pelo problema, pode ser que no futuro você às vezes possa vir se desmotivar ou possa vir a não querer pôr aquela última milha que falta para você dar aquele passo porque você não se identifica com aquele problema, com aquele mercado, e isso pode ser um grande problema. Então esse é um quarto pilar que eu considero essencial, independente de você ser uma pessoa técnica ou não. E por fim, a última habilidade que eu diria que ela é essencial, que ela é coringa, é você ter capacidade de olhar os negócios numa visão
360. E a capacidade de olhar os negócios numa visão 360, ela é uma capacidade como qualquer outra que você desenvolve, ela é uma habilidade. E quando eu digo olhar 360, não é você pegar e quando você analisar um mercado, quando você analisar uma ideia, não é você simplesmente pegar e falar, tá, é assim que eu vou resolver, este é a solução. Mas é você ter uma capacidade de olhar como um quebra-cabeça e juntar as peças. É você entender, putz, essa ideia aqui, eu entendo o canal de distribuição, tem recorrência, esse é o ticket médio, esse é o modelo de negócio, esse pode ser o público-alvo. É você olhar e já tentar colocar todas as peças juntas no quebra-cabeça e ter essa visão 360 do negócio. E essas são as habilidades que eu considero essenciais para qualquer um que seja técnico ou não técnico. Agora eu vou falar as habilidades que eu considero extremamente importantes para quem não é técnico. A primeira coisa, né, dessa subcategoria de guarda-chuva é que você tem que ser um especialista em validar ideias. O que é ser um especialista em validar ideias? É você conseguir transformar uma ideia, um conceito abstrato, numa hipótese madura. É você pegar e transformar aquilo lá que você não tem nem uma mínima ideia de onde começar ou se isso realmente é um problema, até de fato você ter dados concretos de que isso sim pode ser um problema e que sim as pessoas estão dispostas a pagar pela solução. E então, quais são os pontos que você tem que ter? Basicamente, você tem que entender como construir um framework para você transformar essa etapa de ideação num conceito menos abstrato. Por exemplo, quando você avaliar um negócio, que nem eu citei no bloco anterior, você tem que ver, putz, eu conheço os canais de distribuição, eu tenho uma ideia de quem é um público-alvo, eu tenho uma ideia de qual é o modelo de negócio, eu tenho uma ideia sobre preço, eu tenho uma ideia sobre esse mercado ele é vertical ou horizontal? Essa dor que as pessoas têm, elas resolvem como atualmente? Elas resolvem pagando alguma solução, elas resolvem de graça, elas não resolvem. E as pessoas atualmente, elas pagam quanto elas pagam, tem concorrentes, não tem concorrentes. Ou seja, você tem que ter essa visão de negócio, principalmente para você transformar essa hipótese numa hipótese cada vez mais madura. O que me leva ao próximo ponto, é que você tem que saber como entrevistar pessoas, você tem que entender como conversar com possíveis leads, possíveis clientes, você tem que saber expressar a sua ideia e transformar esse conceito abstrato na sua cabeça numa coisa simples e que você consiga explicar para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, em poucas palavras e que qualquer pessoa leiga consiga entender esse seu projeto, esse seu modelo de negócio, essa sua ideia. O que me leva ao próximo tópico, que é modelo de negócio. Quando eu falo que você tem que explicar o modelo de negócio, significa que você tem que entender o que de fato vai se tornar o seu negócio. Ele é um marketplace ou ele é um SaaS? Se ele é um SaaS, então como que ele vai operar? A pessoa vai comprar o quê? Ela vai pagar uma assinatura do quê? O que ela vai se beneficiar? Então você tem que ter uma clareza, porque muitas vezes você talvez não saiba nem qual é o modelo de negócio do projeto. Ah, mas o seu projeto vai conectar duas pontas, ou o seu projeto ele vai funcionar como um integrador, ou ele vai ser uma API, ele vai ser um SaaS, ele vai ser um RP, o que vai ser o seu projeto? E é muito importante você ter esse conhecimento mínimo de todos esses tipos de modelos de negócio para você também entender, quando você for analisar uma ideia, naquele conceito de visão de 360, você também ter esse entendimento do que são de fato os modelos de negócio e de como eles operam, quais são os prós e os contras, porque no fundo é como eu mencionei, tudo é um grande quebra-cabeça, né? E você tem que ter essa capacidade de imaginar aonde todas as peças estão e qual que é a imagem que vai formar esse quebra-cabeça. O que me leva ao próximo ponto, que são os canais de distribuição. Você tem que ter uma clara noção de quais são os canais de distribuição que você vai levar o seu micro SaaS. Ou seja, você entende de tráfego pago? Ou você tem algum networking nesse mercado que vai te trazer os primeiros 10 clientes? Ou você entende de SEO? Mas SEO é médio prazo, então será que você entende de alguma coisa que a curto prazo a gente possa gerar esses primeiros 10 clientes? E veja, eu tô sempre pensando em canal de distribuição, que é o como você vai de 0 a 1. Eu não tô falando que você tem que entender aonde você vai ter um canal que você vai crescer até 100k de faturamento. Eu tô falando da onde você vai sair de 0 a 1. E por fim, para concluir, uma habilidade que eu acho que qualquer pessoa não técnica tem que ter, é que você tem que saber exatamente como construir uma jornada do cliente. Exatamente de como entender aonde o cliente nasce a dor dele, aonde ele resolve essa dor dele e depois o que acontece quando a dor dele é resolvida, o que ele faz. E entendendo toda essa jornada dele, você consegue ter uma clareza absoluta de se essa solução ela tá num bom timing, se as pessoas pagariam por ela, se culturalmente falando as pessoas têm o hábito de usar ou não a sua solução, porque às vezes você pode desenvolver uma solução que as pessoas no Brasil não vão ver muito valor, ou você traz um micro SaaS de fora e quer aplicar ele para um
nicho no Brasil, talvez as pessoas também não vejam tanto valor. Então é muito importante você ser um expert em você construir jornadas de cliente, em você ter essa visão, essa perspectiva do outro lado da mesa e não como um dono de negócio ou como um empreendedor. E aí, galera, eu quero citar aqui para vocês 3 ideias, né, ou inspirações para você considerar pôr o seu projeto no ar também, sem necessariamente você precisar desenvolver um micro SaaS, mas que pode ser um bom primeiro passo para você iniciar nesse mundo de micro SaaS. A primeira coisa que você pode fazer para começar, por exemplo, é montar um diretório online. E esse diretório online, ele pode ser o que você desejar no seu nicho, no seu mercado ou com algum tema que você goste. E o diretório, ele é muito mais pela experiência de você poder montar um lugar, aprender a fazer SEO, botar no ar, montar todo o banco de dados. É toda essa experiência, mas principalmente o que eu vejo como mais importante é você construir alguma coisa que gere valor para alguém ou para alguma ponta. No caso de um diretório que eu estou mostrando para vocês aqui, é o diretório do futuro, né? Que ele é de um membro da nossa comunidade, o Ravi, e ele montou esse diretório para as pessoas poderem encontrar ferramentas de inteligência artificial. E esse diretório, ele é totalmente no code, ele usa um par de ferramentas também, ou seja, eu não estou falando de você aprender nem a desenvolver Bubble, eu estou falando simplesmente de você plugar ferramentas e conectar pontos, né? E ficou super legal esse projeto e qualquer pessoa pode fazer esse projeto. Eu vou deixar aqui, inclusive, ó, como vocês podem ver no vídeo, tá o Analytics desse projeto, então quantas pessoas acessam mensalmente o projeto, e vocês podem ver que foi um baita de um exercício, um baita de aprendizado. Então fica aí uma dica de diretórios que você pode montar para começar um projeto ou um futuro micro SaaS. A segunda ideia que eu quero dar para vocês, ela veio de inspiração de 2 amigos meus, que é o Giovanni e o Felipe, de um micro SaaS chamado VaptPost. E o VaptPost, que vocês podem ver aqui na minha tela, ele é uma ferramenta que ele gera conteúdo para o Instagram. E eles tinham muitas dúvidas se aquele nicho que eles estavam buscando construir essa ideia era um nicho que via valor na ferramenta, que no caso eram os correspondentes bancários. E a estratégia que eles fizeram foi construir uma landing page exatamente como está aqui essa do VaptPost, onde eles mostram um software que funciona, qual que é a proposta de valor, o que resolve, como resolve, e na hora que a pessoa clica em criar uma conta, ele pega o e-mail da pessoa e ele mostra uma página falando, olha, esse projeto ainda não foi desenvolvido, mas a gente agradece seu interesse e a gente vai te mandar um e-mail com mais informações. E o que eles fizeram nesse projeto foi gerar pequenas quantidades de tráfego pago de topo de funil, trazer esses leads para o projeto, captar essa pequena base para eles validarem a demanda e depois lançarem um projeto, e eles aproveitaram esses leads e também entraram em contato com eles por WhatsApp para ver se eles poderiam conversar com as pessoas e entender de fato qual era a dor delas. Então essa é uma estratégia que funciona super bem também para você captar os primeiros e-mails e para você ter a oportunidade de achar outras pessoas, né, ou possíveis leads para você entrevistar e entender melhor qual é a dor deles. E por fim, uma terceira ideia que vocês podem fazer é vender pequenos infoprodutos a fim de captar e-mails também, que é uma estratégia feita pelo nosso amigo Thiago Costa, que nem eu tô mostrando para vocês aqui. E o Thiago Costa, ele chama isso aqui de capturando leads a custo negativo, que é uma estratégia super bacana também. Ou seja, basicamente, o CRM do Thiago Costa, ele é uma ferramenta para freelancers. Então ele construiu pequenos infoprodutos muito baratos a um ticket de 10, 15 reais, que são planilhas ou pequenos infoprodutos que geram valor para esse público-alvo, que são os freelancers no caso. E ele cria essas campanhas de infoproduto para fazer com que esses freelancers comprem esses produtos, ele capta esses e-mails e ele fica depois fazendo retarget de marketing, ou ele também dispara e-mails fazendo propaganda da Freelup, e assim o CAC dele acabou diminuindo bastante quando ele lançou o micro SaaS dele. Essas 3 estratégias, elas funcionam super bem, por exemplo, para você que é uma pessoa não técnica, para você começar a montar uma audiência. Agora, vamos te dizer que o próximo passo seja você terceirizar ou você encontrar um parceiro, certo? Então eu falei para vocês sobre as habilidades guarda-chuva, falei para vocês sobre essas sub-habilidades que vocês têm que ter, que são as habilidades focadas em pessoas não técnicas. Dei 3 inspirações e ideias para vocês construírem como pessoas não técnicas, e eu quero concluir agora esse vídeo falando que é o seguinte: o caminho da parceria ou da terceirização, ele é super viável e ele funciona muito bem, mas parceria é uma coisa que você tem que dar e receber. Não adianta você bater na comunidade ou procurar um desenvolvedor se você não tem nem ideia do que você quer fazer ou qual é o problema que você quer resolver. Então, se você seguir esses passos no meu vídeo, ou seja, se você tiver feito esses passos, entendeu quem é o público-alvo, conversou com as pessoas e você amadureceu aquela hipótese, a chance de você achar um parceiro, ela aumenta drasticamente e melhora para você, inclusive, a condução de qualquer projeto que você for construir com uma pessoa, porque você entra já com uma direção concreta, com dados e com fatos, e não com hipóteses. E quando você tem um parceiro, talvez o seu parceiro ele não queira
passar por essa desconstrução de hipóteses porque ele não tem essa afinidade pelo mercado que você tem no momento que você teve a sua ideia, né? Então é muito importante você passar por esse processo para você levar as coisas com muito mais clareza para o parceiro. Seja o desenvolvedor que você vai terceirizar, seja um sócio que você vai encontrar na comunidade, mas você tem que ter essa clareza e você tem que saber fazer esse exercício de validação, pelo menos de uma hipótese, beleza? Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, ele ficou um pouco mais longo, eu agradeço demais e não deixa de seguir aqui o canal para fortalecer, beleza? Vejo vocês na semana que vem, valeu!